Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de todos os que ouvem a palavra de Deus, participam dessa live. Eu gostaria, ainda falando sobre o texto que diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará, que não se deve zombar de Deus. Quando ele fala não se deve zombar de Deus, significa o seguinte: a pessoa cometer injustiças e pensar que vai ficar imune, que vai ficar livre. Os transgressores não ficarão impunes. Se não pagarem na justiça do homem, vão pagar na justiça de Deus. Não tenha dúvida disso. Porque a palavra de Deus não tem como mudar. Nem Deus pode mudá-la, porque a palavra dele não volta vazia. Então, o que está falado, está escrito, está prometido, isso vai acontecer, quer a pessoa seja boa ou quer seja má. Ela vai colher aquilo que ela plantar. Por isso Deus fala, não erreis, não erreis. Vocês têm duas escolhas. Vocês têm, melhor dizendo, uma escolha para duas opções. Seguir o bem ou seguir o mal. Só depende de você. Cada um é dono do seu nariz, tem autoridade sobre a sua vida. Quando Jesus disse que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é isso que ele está dizendo. O que o César cobra dos seus súditos, do seu povo, o seu povo tem que atendê-lo. Se ele é injusto ou justo, se ele está fazendo com a coisa certa ou errada, o problema é dele. Ele vai dar contas a Deus. Se a pessoa faz o que é certo, ela vai colher o que é certo. Isso é líquido e certo. Aí vem aquela pergunta, bispo, como é que eu sei que eu estou fazendo a coisa certa? Porque, às vezes, o que me parece certo é errado, e o que me parece errado é o certo. Nós vivemos num mundo do que é errado é que dá certo, não é isso? Nós vivemos num mundo da mentira, do engano, do engodo, da ilusão, da fantasia. Todo mundo está sujeito a errar, todos nós estamos sujeitos a errar. E como é que nós podemos saber se estamos fazendo a coisa certa, se estamos fazendo a escolha certa? No Salmo 25, há um texto que diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Qual a pessoa que teme ao Senhor? Quem é que teme ao Senhor? Quem? Você teme a Deus? Você teme a Deus? Então está escrito aqui que o homem que teme ao Senhor, ele, o Senhor, o ensinará no caminho que deve escolher. Não é legal? Quem teme a Deus, Deus ensina o caminho que deve escolher. Quem não teme, vai dar com os burros na água. Mas quem teme, com certeza o Senhor vai conduzir, vai ensinar, vai orientar no caminho que deve escolher, a escolha que deve fazer. Muito legal isso, muito bacana. Você vê que todas as Sagradas Escrituras, elas se combinam, porque este salmo foi escrito quantos anos antes
do apóstolo Paulo ensinar que nós não devemos errar e que de Deus não se deve zombar, ou seja, que a gente não deve pensar que fazendo o mal vamos ficar imunes. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O que está escrito e vai se cumprir. Por exemplo, apenas a título de exemplo, para ficar bem claro, a Bíblia diz lá, um dos mandamentos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é o primeiro mandamento. Mas entre os 10 mandamentos existe um que diz assim: honrarás pai e mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, quando nós vemos aí tantos jovens perdidos nas drogas, perdidos na vida, completamente desorientados, seguindo caminhos que jamais pensavam estarem seguindo, estão perdidos, completamente desorientados, e muitos têm perdido a vida estupidamente. Muitos jovens têm perdido a vida. Por quê? Porque não honraram pai e mãe. Não honraram pai e mãe. Só coisa simples. Coisa simples que foi falado na época de Moisés, a lei que foi dada lá para Moisés. Mas que se cumpre. Não adianta. Não adianta a pessoa querer fugir da lei, da palavra de Deus. Não adianta. Ela pode fingir que não existe, ela pode fazer-se de surda, mas ela vai colher todos os frutos da semente que ela semear. Se ela semeou o que é bom, reto, o que é direito, então ela vai colher os frutos dessa sementeira. Se ela semear o que é mal, se ela escolher o que é mal, optar pelo que é mal, ela vai colher os frutos daquilo que ela plantou. E é o que tem acontecido. Fala a verdade aqui para nós, você que está nos assistindo nesse instante. Façam uma avaliação da sua vida, analise a sua vida. O que tem sido a sua vida, minha amiga e meu caro amigo? Pense bem. Eu posso analisar, eu não tenho o direito de analisar a vida de ninguém, mas eu posso analisar a minha vida. E eu sou testemunha de que isso que está escrito, disso que nós temos falado, ensinado, acontece porque acontece comigo. Aconteceu com a minha família, acontece com a nossa família. Então, quando os filhos são rebeldes aos pais, eles terão as suas vidas encurtadas. Então, você vê muitas crianças, garotos, meninos perdendo a vida estupidamente, não sabe por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Filhos que desonraram os pais. E está lá escrito. Está lá escrito. Aí você pergunta, mas bispo, e se o pai não presta, se o pai não é conhecido? Mas a mãe. Mas se a mãe também não é conhecida, por exemplo, eu nasci, não sei quem é meu pai e nem a minha mãe. Então, você está imune a esse problema, porque você não tem quem respeitar o seu pai nem a sua mãe, mas você tem que respeitar a palavra de Deus, que diz que tudo que o homem semear, isso também se fará. Você vai colher do que você tem plantado diariamente. Não tenha dúvida disso. Se você for a pessoa correta, quer dizer, você faz o que é certo. Certo. Eu sei que isso não é moda, isso é ultrapassado, isso é... Ainda mais hoje, que esse mundo está virado de cabeça para baixo, está do lado do avesso. Além de estar virado de cabeça para baixo, está do lado do avesso. Então, tudo que é certo, justo, hoje está ultrapassado. O que é certo para este mundo é a pessoa ser esperta, passar os outros para trás, mentirem, roubarem, corromperem, serem corrompidos, enfim, viverem na corrupção, corromperem e serem corrompidos. Vão colher os frutos. Não tenha dúvida, minha amiga e meu amigo. Não tenham dúvida disso. Tão certo como Deus existe, esta
é a lei, que quer você obedeça ou não, você vai colher os frutos. Os frutos da obediência serão frutos doces, da desobediência serão amargos. E você sabe disso. Quantos casamentos feitos aí, porque as pessoas casaram com olho grande, cobiçaram e fizeram aquilo que não deveriam ter feito. Depois vão colher um casamento desgraçado, um inferno, às vezes até feminicídio acontece, o sujeito mata a mulher ou a mulher mata o marido, é um inferno. E quando tem filhos, o inferno dobra, porque a pessoa sofre pela criança que teve, que, coitada, e agora, como é que vai ser? Quem que vai criar essa criança? Quem vai ser o pai dela? Quem vai ser a mãe? Inferno, 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 inferno. Tudo porque fez a escolha errada. Só isso. E ela podia escolher o certo, mas escolheu o errado. Duas opções. Ela podia escolher o certo, como escolheu também o errado. Então, amiga e meu amigo, veja que o homem que teme ao Senhor, ele, o Senhor, o ensinará no caminho que deve escolher. Você está em dúvida se vai para a direita, se vai para a esquerda? Então, se você teme a Deus, Ele vai conduzir você para o caminho que Ele indicar. Você vai ver isso. É o que está escrito. Qual é o homem que teme ao Senhor? Qual? Aquele que teme ao Senhor, Ele, o Senhor, o guiará, o ensinará no caminho que deve escolher. Isso não é bacana? É ou não é? Isso não é injustiça da parte de Deus. Se você está sofrendo, gemendo, padecendo, você não pode dizer, o Senhor é culpado, se o Senhor existisse eu não estaria assim. Não, não pode dizer isso, porque Ele te deu a opção para escolher. E você escolheu o mal. Você vai colher os frutos. Não adianta a pessoa ser religiosa, caridosa, bondosa, cheia do Espírito Santo. Se ela escolher o que é errado, ela vai colher no que é errado. Vai colher os frutos do erro. Não tem jeito. Isso aí não tem como se livrar dessa palavra. Não tem advogado, não tem juiz, não tem presidente, não tem ninguém que possa remover isso da vida. Acontece aqui no Brasil, na Rússia, na China, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo é assim. Onde há homens, onde há seres humanos, eles vão colher daquilo que estão plantando. Estão colhendo o que plantaram ontem. Eu estou colhendo, eu pessoalmente tenho colhido do que eu plantei ontem ou durante toda a minha vida. E quem é sábio, sabe disso. Quem é sábio, sabe, tem consciência disso, que colhe os frutos do que planta, das suas escolhas. Se escolhe o lado errado, vai gemer porque escolheu o lado errado. Está aí. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Aleluia. Isso é muito bacana. Então, Deus ensina aquelas pessoas o caminho que deve escolher, porque essas pessoas são tementes a Ele. Então, se você é temente ao Senhor, você pode ter certeza que Ele vai encaminhar você na sua escolha e você vai fazer a escolha certa. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.